Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 1. Meus irmãos, como nós ainda estamos no início do Evangelho de Marcos, nós vamos voltar ao que foi falado na introdução para nortear todo o nosso percurso nesse Evangelho, que é que a exposição que nós estamos fazendo aqui é uma exposição do livro do Evangelho de Marcos, o que significa que nós não estamos fazendo uma exposição, por exemplo, dos passos de Jesus, ou uma exposição da harmonia dos evangelhos, de forma que alguns relatos nós vamos ver que existe complementaridade. E algumas vezes nós podemos usá-lo para dar luz a Marcos e outros momentos não, porque nós queremos focar naquilo que Marcos quer focar. Cada evangelho tem um foco. Então, por exemplo, se nós fôssemos seguir os passos de Jesus, nós iríamos agora para João, porque antes desse fato aqui acontecer, Jesus estava em Caná. Mas nós não vamos fazer isso porque nós estamos fazendo uma exposição sequencial do livro de Marcos. Se nós fôssemos ver outras coisas que estão em volta, nós vamos ver que Simão, na verdade, o irmão de Simão, André, ele conheceu Jesus antes. Ele conheceu Jesus antes, chegou a ficar com Jesus uma noite e depois voltou para o seu ofício. Por quê? Porque a exposição de hoje, como nós vamos ver, passou um tempo. É depois de ter sido João preso. Alguns estudiosos vão falar que passou cerca de mais ou menos um ano. Mais ou menos. E esse um ano, ou esse tempo, esse período, está relatado no Evangelho de João. Algumas coisas estão lá relatadas. Tudo bem, meus irmãos? Só para que nós entendamos que o propósito da nossa sequência é dar enaltecimento ao que Marcos decide enaltecer, trazendo outros textos, sim, que vão nos ajudar a entender o Evangelho de Marcos, para que nós possamos entender o que o Espírito Santo deseja falar conosco no livro de Marcos. E assim também é muito proveitoso para que nós tenhamos esse entendimento amplo, se assim tivermos tempo de ler todos os evangelhos, enquanto estamos expondo o Evangelho de Marcos. E principalmente, lemos em nossas casas o Evangelho de Marcos para nós fixarmos e passarmos para os nossos filhos, para os nossos amigos, para todos aqueles a quem o Senhor nos dá a oportunidade. Então, recapitulando o que nós vimos na última pregação, nós vimos a tentação de Jesus e nós vimos o batismo de Jesus Cristo. Em ordem, nós vemos o batismo de Jesus e a tentação de Jesus exposta pelo irmão Vinícius, onde nós vimos que Jesus veio de Nazaré, da Galileia. Por quê? Porque Jesus é nazareno, Jesus é de Nazaré, e ele veio dessa região e foi até o Rio Jordão, que é uma outra região, para ali ser batizado. Nós fomos expostos ao que significava o batismo de Jesus, afinal de contas, Jesus não tinha pecado. Então, o que significava? Nós não vamos recapitular em detalhes, nós fomos expostos a isso na semana passada, Jesus como nosso representante e uma certa ordenação do ofício messiânico de Cristo, como foi exposto pelo irmão Vinícius. E nós vimos também a tentação de Jesus, que Marcos aqui coloca em brevidade, e nós vimos que esses 40 dias, o que aconteceu através do livro de Mateus, onde nós vemos Jesus ali resistindo à tentação de Satanás, e assim nós vimos que em todas as coisas ele foi tentado, mas ele venceu. Assim nós temos aquele sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas e conhece os ardis de Satanás, porque ele mesmo enfrentou os ardis de Satanás. E ele venceu, e nós vencemos e venceremos em Cristo Jesus, porque ele venceu por nós. E agora nós chegamos, depois de tudo isso se passar, depois de tudo isso acontecer, depois de João ter sido preso, que é o norte do Evangelho de Marcos, aqui nessa perícope, Jesus vai para a Galileia. A Galileia também é uma região conhecida na parte mais acima do mapa, uma parte ali conhecida como Galileia dos Gentios, como está expresso em Mateus. Então ali está ligado também a Jesus já se aproximando dos gentios. Mas aqui o intuito de Marcos é mostrar as ações de Jesus. Como nós estamos falando, Marcos quer mostrar muito Jesus trabalhando, Jesus agindo, Jesus providenciando a redenção do seu povo e trabalhando em nosso favor. E aqui nós vamos ver isso. Jesus na Galileia, nós vamos ver aqui palavras no gerúndio, ou seja, algo que mostra uma ação contínua, pregando, caminhando, é algo que Jesus está fazendo continuamente.
Então, nós vamos hoje nos esmerar, se Deus assim permitir, do versículo 14 de Marcos 1 até o versículo 20 de Marcos, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus em Marcos, capítulo 1, versículo 14 até o versículo 20. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram tudo, imediatamente, as redes, e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai, Zebedeu, com os empregados. Seguiram após Jesus. Então, nós vemos Jesus no seu início aqui, no seu ministério na Galiléia. E nós vamos ver que Marcos, ele vai delimitando. Galiléia é uma região grande e ele vai delimitando o cenário. Aqui, no versículo 14, nós vemos Jesus pregando na Galiléia. No versículo 16, nós vemos Jesus caminhando no mar da Galiléia. Agora é uma região mais específica. E no versículo 21, que não é o nosso sermão de hoje, é um sermão da semana seguinte, em Cafarnaum, também região da Galiléia. Então, Marcos, ele está partindo no mar, indo para numa região local, e nós vamos ver Jesus pregando o evangelho a todo Israel. E no versículo 14, nós vemos João sendo preso, Jesus saindo daquela região onde João estava, e ele vai para a Galiléia, e ele faz o quê? Ele prega o evangelho de Deus. E o evangelho de Deus aqui é a mesma mensagem de João Batista. E aqui a gente precisa fazer um entendimento, porque é importante nós falarmos, mais uma vez, e recapitularmos algo que foi dito no sermão passado, que o batismo de João Batista e o batismo de Jesus Cristo são distintos, porque o batismo de João Batista era um batismo da antiga dispensação, é um batismo do Antigo Testamento, de alguém que preparava o caminho do Senhor. Tanto é quando nós vemos lá em Atos, os discípulos de João Batista são batizados pelo apóstolo Paulo, afinal de contas eles nem sabiam que existia o Espírito Santo, e eles vão e recebem as águas e são batizados. Mas, quando nós estamos falando de mensagem, nós vamos ver aqui que a mensagem de Jesus Cristo e a mensagem de João Batista é a mesma. Afinal de contas, o Evangelho está desde Gênesis. É o que nós chamamos de proto-evangelho, o começo do Evangelho, o início do Evangelho, que haveria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ali é o próprio Evangelho. Quando nós falamos que Jesus está pregando o Evangelho e João Batista pregou o Evangelho, nós não estamos apenas dizendo que João Batista também pregou o Evangelho. Nós estamos dizendo que os profetas também pregaram o Evangelho. Isaías, nós vemos Isaías pregando o Evangelho. É um dos profetas mais messiânicos que nós vemos no Antigo Testamento. Em todas as partes nós vemos a pregação do Evangelho. Quando nós estamos, por exemplo, no livro de João, Jesus está lá passando e chega um homem e fala: vamos ver Jesus. Por quê? Porque esse Jesus é aquele que Moisés profetizou, é aquele que os profetas profetizaram. Isso está em João, capítulo 1. Portanto, nós vemos aqui que Jesus vai pregando o Evangelho, e quando nós vamos comparar, nós vamos ver, a partir do versículo 15, que é muito semelhante. Por quê? Porque o versículo 4, no capítulo 1, nós vemos aparecendo João Batista também no gerúndio, ou seja, essa ação contínua, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Se nós formos em Lucas, nós vamos ver que Lucas vai dizer que João Batista pregava o Evangelho. Porque, afinal de contas, se ele está preparando o caminho do Senhor, ele está preparando o caminho das boas novas. Então, a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem contínua. E vai fazer sentido ainda mais quando nós vemos o conteúdo do Evangelho. Por quê? Porque no versículo 14 nós vamos ver Jesus indo por toda a Galiléia pregando o Evangelho, mas só que o versículo 15 tem o que ele está pregando. O que é esse evangelho que Jesus está pregando no versículo 14? O que ele está falando? O que Jesus está ensinando? Qual é o conteúdo desse evangelho? Porque nós vemos, por exemplo, todas as igrejas que se reúnem hoje, ainda mais hoje, toda igreja minimamente cristã se reúne no domingo.
Elas dizem pregar o Evangelho. Nós não vamos ver uma igreja hoje dizendo que ela não prega o Evangelho. Isso não acontece. Mas o que acontece? Acontece uma ressignificação do que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Alguns ressignificam o Evangelho para boas obras. Faça e serás salvo. Outros ressignificam o Evangelho com uma mensagem terapêutica. Venha, crê em Cristo e os seus sentimentos agora terão vazão e você terá uma felicidade sempre. Quando nós vemos na Bíblia a tristeza dos apóstolos, o próprio Cristo sentindo amargura, tristeza. O que é o Evangelho? Que Evangelho é esse que é tão importante para Marcos? Afinal, é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, como nós vimos no capítulo 1, versículo 1, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Qual é o conteúdo que Jesus está pregando? O que Jesus está ensinando ali? É 4 coisas, basicamente, que Jesus está ensinando, que está explícito no versículo 15. Ele está ensinando que o tempo está cumprido. Ele está ensinando que o reino de Deus está próximo. Ele está ensinando para o povo se arrepender. E ele está falando para o povo crer no Evangelho. Afinal de contas, está escrito, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido, Jesus está dizendo que tudo aquilo que fora profetizado no Antigo Testamento chegou o tempo. Nós podemos imaginar um cenário de Deus em seu decreto. Já tinha predeterminado todas as coisas. Deus já tinha predeterminado a salvação dos homens. E Deus revelou isso aos profetas. Moisés revelou que haveria um homem, haveria um outro, um varão também israelita, que seria semelhante a ele. E Moisés disse, a ele ouvir. Porque quem não ouvia esse varão, quem não ouvia esse israelita, será morto. E nós vemos Jesus Cristo sendo profetizado em todo o Antigo Testamento, Como nós vimos até mesmo no versículo 2, eis que envio diante da tua face aqui, como nós vimos é o pai falando com o filho. Eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. O caminho de quem? De Cristo. E nós vimos o ministério de João Batista, a voz que clama no deserto. Então nós podemos ter um cenário como se as profecias fossem aquelas areias da ampulheta. E cada profecia dita é uma areia que cai. E cada profecia é uma outra areia que cai. Isaías 9, Isaías 53, e vai caindo a ampulheta do tempo, e vai caindo. E quando vem João Batista dizendo, eis que virá um homem maior que eu, mais poderoso do que eu não sou digno de desatar sequer a sandália de seus pés, pronto, a última areiazinha de profecia caiu. Não existe nada, não existe mais barreira nenhuma, a não ser o Messias chegar, o Messias se manifestar, porque tudo o que estava predeterminado agora de fato aconteceu, tudo o que estava profetizado aconteceu, nada mais pode acontecer senão a manifestação do Filho de Deus, do reino dos homens. Assim Jesus Cristo diz, o tempo está cumprido, o Messias chegou. E uma outra forma de nós vemos isso também, que pode também ser uma tradução mais literal, é o tempo tem sido cumprido. Ou seja, alguém tem cumprido o tempo. Dessa forma, nós podemos ver Jesus como alguém ativo. Ou seja, o ministério de Jesus é um ministério ativo, como está expresso no Evangelho de Marcos. Ou seja, ele ativamente está indo cumprir cada profecia. Ele ativamente vai para cada região de Israel para cumprir a profecia, afinal de contas a profecia era sobre ele. Jesus Cristo chegou. É um momento singular da história da humanidade. Um outro momento igual a esse e melhor que esse é a volta de Cristo. Aqui é singular. O tempo está cumprido. E foi no tempo certo, na plenitude dos tempos, o Messias chega. E o reino de Deus está próximo. Ora, se o tempo está cumprido, por que o reino de Deus está próximo? Por que Jesus não fala que o reino de Deus chegou? Por qual motivo o reino de Deus está próximo?
A questão é o que significa reino de Deus. E aqui nós vamos ver que existem significados para reino de Deus e também uma questão importante para nós. O já e o ainda não. Nós podemos ver o reino de Deus de 4 perspectivas. A primeira perspectiva é a perspectiva do reino de Deus ser reconhecido no mundo. Ou seja, quando o reino de Deus é reconhecido, ele chega no mundo, nesse sentido. É a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Ela tem tanto o cenário escatológico quanto o cenário imediato. Porque o que é depois de venha o teu reino? É faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o reino de Deus vir é os homens praticarem a vontade de Deus. É os homens reconhecerem o Deus do reino, o Messias do reino e praticarem a vontade. Esse é o primeiro. É o primeiro significado de reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus ser reconhecido. Entre quem? Entre os fiéis. E os fiéis são luz nesse mundo para que os homens vejam, existe um reino. Existe um reino. Porque existe um povo que é muito diferente. Um povo singular. Um outro cenário de reino de Deus é a salvação completa. Por exemplo, quando Jesus fala da pessoa herdar o reino dos céus, e reino de Deus e reino dos céus são termos intercambiáveis. Algumas pessoas querem fazer uma teologia equivocada e dizer, reino dos céus significa isso e reino de Deus significa aquilo. Mas se nós pegarmos o relato de Mateus, que é paralelo a isso, Mateus chama de reino de Deus e reino dos céus. Por quê? Porque é o mesmo significado. Via de regra é o mesmo significado. E quando Jesus fala de que as pessoas que vão entrar no reino dos céus, o que Jesus está falando? Da salvação completa. Então o reino dos céus está próximo, está no sentido tanto dele começar a ser reconhecido no reino dos homens, no mundo dos homens, quanto salvação. Da salvação completa, não apenas da salvação iniciada, das pessoas herdarem o reino de Deus. Terceiro significado, igreja. A igreja é o reino de Deus nessa terra. A embaixada do reino. Porque todo reino tem um povo. Quem é o povo desse reino? Os cristãos, os crentes. Deveriam tomar ciência de que eles são povo de Deus. Que eles são participantes desse reino e que eles são cidadãos desse reino. Mas existe um último ponto. O último ponto está conectado à redenção de todos os povos. O universo redimido. O universo redimido é quando Deus habitará com os homens. E toda a impiedade será extirpada da terra. Quando isso vai acontecer? Quando Cristo voltar. Então, quando Jesus Cristo está falando aqui, o reino de Deus está próximo, ele está falando de que essas realidades existentes estão chegando. Mas não pensemos de que essa mensagem de Jesus vai perdurar até o final do seu ministério. Porque em outra passagem, os fariseus ou os opositores de Cristo vão perguntar, ora, onde está o reino? Onde está o reino de Deus? Onde está esse reino? Jesus responde o quê? Olha, o reino você não pode dizer eu aqui ou eu ali, porque o reino está dentro de vós. É o reino reconhecido. Mas também tem a questão do reino inaugurado. Quando também os opositores de Cristo chegam para Jesus e começam a afrontá-lo. E ele responde o quê? Ele diz, ora, se eu expulso demônios, isso demonstra que o reino de Deus já chegou sobre vós. Por quê? Porque o valente foi amarrado. Meus irmãos, quando nós estamos vendo o Evangelho de Marcos, e nós vamos ver possessões demoníacas, logo em seguida, logo no versículo 21 em diante, nós vamos ver que o mundo está entregue. Vamos usar essa linguagem. A gente não vê mais tanta, ainda tem possessão demoníaca, mas nós não vemos tanta porque Cristo reina. O valente está amarrado. Satanás está em cadeia. Esse é um dos motivos pelos quais nós não vemos o nível de demônios no mundo dos homens como na época de Cristo.
O reino dos céus está sendo inaugurado. Sim, está sendo inaugurado. A nova aliança inaugura o reino dos céus. Por quê? Porque não tem como inaugurar o reino dos céus com Moisés. Não tem como inaugurar o reino dos céus com Josué. Não tem como inaugurar o reino de Deus com Isaías. Não tem como fazer isso com Jeremias, com Neemias, com nenhum desses homens, porque para inaugurar o reino dos céus nessa terra tem que ter aquele homem que o reino está sobre seus ombros. Como está profetizado, o reino estava sobre seus ombros. É somente esse varão perfeito que pode inaugurar o reino dos céus entre os homens. E enquanto o reino de Deus não estava inaugurado entre os homens estavam perdidos, estavam em trevas. Usando o termo comum, Satanás fazia a festa no mundo. Existia um territóriozinho chamado Israel, que era diferenciado, mas até Israel já estava contaminado. Até Israel. Em aulas que nós já tivemos aqui muito tempos atrás, salvo engano, dado pelo irmão Vinícius, falando sobre o Egito, aqueles magos do Egito também eram agentes satânicos. Mas eles não puderam rivalizar com Moisés, que era um agente de Deus. Portanto, meus irmãos, o reino está próximo. Isso é uma boa notícia? É uma boa notícia. Isso é o Evangelho. Ou um conteúdo do Evangelho, já que nós estamos vendo o que Jesus pregava. O que é o Evangelho de Deus? Isso é o conteúdo do Evangelho. Mas isso só é bom para quem vem e pratica o que está logo em seguida do reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque o reino de Deus estar vindo, ele tem uma dupla conotação. Tanto de festa para aqueles que se arrependeram, como de temor, medo para aqueles que não se arrependem. Porque também está conectado à volta do Cordeiro. Arrependei-vos aqui, assim como João apareceu no deserto pregando arrependimento para remissão de pecados. Esse arrependei-vos aqui no versículo 15 é um arrependimento de que não é meramente um sentir tristeza pelo pecado. Não é meramente remorso. Todos os domingos nós podemos vir para a igreja e nós sentimos remorsos pelos nossos pecados. Todos os domingos nós podemos vir para a igreja e ficarmos tristes porque nós vemos a perfeição de Deus e nós vemos a indignidade do nosso ser. Mas arrependimento não é isso. Arrependimento não é sentir tristeza. Arrependimento não é chorar. Isso pode estar conectado com arrependimento sim, mas arrependimento não é isso. Essa não é a substância do arrependimento. Arrependimento não é mostrar que, nossa, a mensagem essa noite me comoveu, a mensagem dessa noite mexeu ao meu coração, hoje Deus falou comigo. Isso não é arrependimento em si. Arrependimento está conectado à mudança de vida. Arrependimento, a palavra grega, que nós muito bem sabemos, metanoi, está ligado à mudança radical de vida, à mudança de sentimento, à mudança de afeição, à mudança de opinião. Portanto, se nós estamos vivendo uma vida em que não há essa conversão, é por isso que algumas traduções trazem conversão, nós não estamos nos arrependendo. E é isso que Jesus está expondo para judeu. Porque judeu acreditava que não precisava se arrepender, assim como os cristãos do século 21. O arrependimento é uma mensagem para o ímpio. Eu prego para o ímpio arrependei-vos, mas eu estou santo. Eu estou bem. Eu já fiz isso no meu batismo. Eu já fiz isso no passado. Não, mas nós temos quebrado a lei diariamente, nós temos quebrado a lei de Deus. Deus tem sido ofendido. A santidade de Deus não tem sido honrada.
Nós não temos vislumbrado a glória de Cristo, nós não temos visto a beleza de Cristo em nossas vidas. Nós não temos visto a beleza de Cristo governando o mundo, mas nós falamos, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu me arrependi no passado, eu me arrependi dias atrás. É isso que os judeus que negaram Jesus falavam. Mas nós achamos que nós somos melhores do que os judeus. Nós somos melhores do que os judeus. Porque foram só eles que negaram Jesus. Nós não negamos, sim, nós negamos. Todas as vezes que nós continuamos na mesma vida medíocre. Na mesma mediocridade espiritual, nós estamos negando a Cristo. Como nós lemos em Jeremias, fazer a obra relaxadamente, que para a gente tudo bem, Deus me entende, Deus sabe as minhas dificuldades, Deus sabe o como a minha vida é difícil, Deus entende a minha questão. E o que a palavra de Deus diz? Maldito. Mas eu não preciso me arrepender. Eu não preciso. Quem precisa se arrepender é a prostituta. Quem precisa se arrepender é o corrupto. Quem precisa se arrepender são aqueles que estão lá fora. Pois bem, eles poderão se arrepender e eles entrarão no reino dos céus. E aqueles que estão dentro da igreja e não se arrependem serão lançados fora. O reino será dado a outros. Porque menosprezamos a Deus. Assim como os judeus foram lançados fora, eles sendo naturais e foram lançados fora, nós achamos que nós não seremos lançados fora se nós não estamos vivendo uma vida de arrependimento. Que Deus nós estamos servindo? Se Deus não poupou o seu próprio filho, por que nos poupará? É para isso que Deus nos salvou? Nós precisamos fazer esse autoexame. Será que foi para isso que Deus nos salvou? A nossa vida está bem? Jesus morreu numa cruz por isso? Ou Jesus, o Deus, a segunda pessoa da Trindade, que estava no seio do Pai, que é um com o Pai, não apenas era, é e sempre será. Mas nós estamos falando aqui do tempo cronológico, antes da encarnação. Ele vim encarnar, assumir forma de homem, pregar por toda a Galileia dos gentios, está num corpo de homem, ou seja, um corpo que cansa, um Deus que não conhecia cansaço, se cansou pelos homens, caminhando por toda a Galileia, por quê? Porque ali tinham homens e mulheres que precisavam ouvir o Evangelho. E ele ia pregando. Ele não precisava. Ele não necessitava disso. Mas por amor, ele se encarna. Por amor, ele assume a fraqueza. Por amor, Cristo assume a fraqueza. Para salvar os fracos. E ele prega. O Messias chegou. O Messias chegou. Eu vim do Pai. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Convertam-se. Mudem a vida de vocês. O reino está próximo. Haverá um dia em que nós estaremos casando e dando sem casamento. Estaremos andando pela rua, conversando com amigos, pecando ou apenas negligenciando os deveres de santidade. Então os nossos ouvidos ouvirão uma trombeta. E não haverá mais dia de misericórdia. Não haverá mais o chamado ao arrependimento. Acabou. A mensagem é a mesma. As prostitutas entrarão no reino. Os ladrões arrependidos entrarão no reino.
porque entenderam o arrependimento. E aqueles que foram criados nas igrejas poderão ficar de fora. O Evangelho é o mesmo. Não fala para Deus, Ele me entende. Ele entende porque eu sou tão negligente. Porque Deus não entende. Porque o padrão, se nós olharmos, é Cristo. Deus poderia falar para nós, vocês entendem que eu não preciso me fazer homem. E que vocês pecaram e vocês vão para o inferno. Vocês vão para o inferno porque vocês pecaram. Eu dei a chance para Adão. Eu dei todo o ambiente perfeito para Adão. Adão estava em toda a perfeição. Mas ele escolheu pecar. Agora, por que Deus tem que se fazer homem para salvar homens e mulheres que menosprezam ele? Todos nós menosprezamos a Deus. É uma obrigação divina? Mas não. Ele se encarna. Nós vimos. Ele vai para um cenário completamente inóspito, no deserto. Por nós. O reino de Deus está cumprido. O tempo de Deus está cumprido. O reino de Deus está próximo. Mudem de vida. Convertam-se. Arrependam-se. Não sintam apenas uma tristeza. Não sintam apenas o remorso. Mas mudem as suas condutas. E agora um preceito positivo. Porque o arrependei-vos aqui é uma palavra que aponta tanto para trás como para frente. Não é aquele arrependimento de, nossa, se eu voltasse no tempo eu faria diferente. Não, é a partir de agora eu vou fazer diferente. É a partir de agora. A partir de hoje. E o que eu vou fazer? Crer no Evangelho. Mas só que o arrependimento não está anexo ao Evangelho? Por que Marcos dissociou? É óbvio que o arrependimento está anexo ao Evangelho. Mas a palavra de Deus é perfeita e sabe de que os homens são muito ardis em seus raciocínios. Mesmo a palavra de Deus dizendo isso, nós só focamos no crer no Evangelho, então nós temos aquela fé. Não, mas eu creio que Jesus é Filho de Deus. O credo de Nicéia, que aponta aqui todo o início de culto, eu creio em tudo aquilo. Eu creio. Então nós, de repente, chega um momento na nossa vida que nós tiramos o arrependimento do Evangelho. Nós mesmos fazemos isso. Quando nós fazemos isso? Quando nós continuamos numa vida em pecado ou numa vida negligente. Uma vida relaxada. A gente continua. Então a palavra de Deus distingue, não é que separa, distingue. Arrependei-vos e crede. Crede nas boas novas. Crede que Jesus veio para salvar você do seu pecado. Você não pode se salvar. Você não pode alcançar os céus. Você não pode fazer isso. Mas aquele que o governo está sobre os ombros, ele pode. Então creia. Você não tem força nem para se arrepender. Nós não temos força nem para nos arrependermos. Então, portanto, creia. Jesus não está aqui ensinando um arrependimento, meus irmãos, um arrependimento por obras, um legalismo. Não, Jesus está mostrando, olha, muda a vida de vocês e creiam no Evangelho. Por quê? Porque se vocês disserem, eu não consigo mudar de vida, Senhor, eu estou tão imerso numa espiritualidade de comodismo, de que o mínimo esforço para mim é demais. O mínimo esforço. Ser dirigente da sua obra é demais para mim, eu não consigo. Para mim eu faço quando der tempo. Pois bem, vá para Cristo e diz, Senhor, eu confesso o meu pecado, eu não tenho conseguido. Confesse, Senhor, o que eu sinto todos os domingos é remorso, é apenas um sentimento de tristeza, porque eu continuo nas mesmas práticas, eu continuo fazendo a tua obra relaxadamente, eu continuo vivendo uma vida, muitas das vezes, que não considera o teu nome.
Eu continuo não tendo o teu evangelho como primazia na minha vida. Então, vá para Cristo. É isso que Jesus está falando. Você não consegue se arrepender. Eu estou dizendo, arrependa-se. Mas eu sei que vocês não conseguem. Pois bem, eu sou o arrependimento de vocês. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos limparei. Eu farei com que no coração de vocês brote o verdadeiro arrependimento. Portanto, creia. Creia que eu posso fazer isso e eu farei, porque eu jamais minto, eu jamais mudo. Se eu digo, eu faço. Creia. A nós compete crer. Creia no Evangelho. Creia nas boas novas. Eu sou o representante daqueles que creem em mim. Todo que crê terá vida, e vida é abundância. Não fique se autocomiserando do seu pecado. Não fique olhando apenas para si e falando, Senhor, eu gostaria de ser mais forte. Senhor, eu gostaria de ser melhor. Senhor, eu gostaria... Não olhe para si. Se você olha para si, você se deprime. Se você olha para si, você já viu a derrota, você já contemplou a derrota e não tem mais escapatória. Não olhe para si, olhe para Cristo. É Cristo a substância do Evangelho. Mas Cristo prossegue. Ele prossegue. Por quê? Porque agora ele não se limita, ou melhor, ele não apenas vai para toda a Galileia, mas agora ele vai para uma região específica da Galileia. Se o reino de Deus está próximo, se o reino de Deus vai ser inaugurado, o fundamento do reino de Deus vai começar a ser estabelecido. Reino de Deus, lembrando, no sentido de igreja. Jesus é a pedra angular da igreja. O fundamento são os apóstolos. E aqui, na Galileia, começa a chamar os apóstolos. É o reino de Deus. Jesus está aqui construindo. O Messias está construindo o seu reino. E mais uma vez, caminhando. O gerúndio, a ação contínua. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André. Mas não somente Simão e André, vamos mostrar aqui ambos juntos. É claro que um pouco mais adiante que ele vai falar, mas a fim de nós focarmos em um ponto. No versículo 19, ele caminha um pouco mais e vê Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Meus irmãos, só o fato de nós vermos aqui o filho de Zebedeu e depois empregados, e se nós formos lá para o relato de Lucas, que é um relato que vai focar, por exemplo, na pesca e nos milagres, em nenhum milagre específico, nós vamos ver que não tem só esses 4 homens. Nós estamos no Mar da Galileia. Nós estamos em um cenário, montemos o cenário em que Jesus está caminhando pelo Mar da Galileia e tem muitos pescadores. Tem um povo, a vida está acontecendo ali no Mar da Galileia. A vida está acontecendo ali. E Jesus não chama para o alto assim, quem quer ser o meu apóstolo? Não, Jesus, ele escolhe. Dentre vários homens que lá estavam, ele fita, ele olha para quem? Ele olha para Simão e André. E logo mais adiante, ele olha para quem? Ele olha para Tiago e João. E ambos estavam trabalhando. Eles não estavam no ócio. Eles não estavam no ócio, eles estavam trabalhando. Estavam cumprindo o seu dever. E, no caso de Simão e André, enquanto eles lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, falou o ofício. Qual é o trabalho deles? Pescadores. Qual é o trabalho também de João e Tiago? Pescadores. E quando ele estava fazendo isso, Jesus chega, entra em cena e diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Os apóstolos têm uma missão. Eles têm a missão de propagar o Evangelho. Esse reino não vai ficar circunscrito à Galileia. Esse reino não vai ficar
circunscrito a Jerusalém. Porque o intuito do Senhor do reino, do Messias, é que esse reino tenha muitos irmãos. Esse reino tenha muitos súditos. O intuito de Jesus é que muitos venham. O prazer de Jesus é que haja salvação. Afinal, ele veio para isso. Nós vemos que Jesus deixa as 99 e vai atrás da perdida. Nós vemos isso. E ele estabelece seus apóstolos. O que é apóstolos? Seus mensageiros. É claro que aqui ele está começando a estabelecer. Isso vai ficar mais claro lá no final. Lá no final que eu digo, lá quando Jesus estabelece, não no final do livro, mas lá para capítulos depois, quando Jesus chama os 12. Aí o número completo, Marcos vai delinear o nome dos 12. Mas aqui Jesus já começou a construir o fundamento. E eles têm a missão de propagar. E Jesus faz aqui uma questão de, olha, se vocês pescam peixes, agora vocês vão pescar homens. Agora vocês vão chamar homens para o reino. E é interessante que se nós pensarmos na pesca praticada naquela época, a pesca aqui não é caça. Não é uma caça. Ou seja, qual sentido nós queremos falar isso? O pescador não escolhe o peixe. O pescador lança a rede ao mar. O peixe quem traz é a água. É a providência divina. Quem traz os eleitos através da mensagem não é o mensageiro, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Eles não escolheriam. Eles não são caçadores de homens. Eles são pescadores. Então, versículo 18. Imediatamente. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E o que acontece com Tiago e João? Eles estão também no barco e Jesus falou a mesma coisa. E logo chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu. E Mateus vai também trazer novamente a mesma palavra. Imediatamente, com os empregados, seguiram após Jesus. Meus irmãos, aqui está demonstrando algo peculiar. Nós não podemos pegar essa passagem aqui e aplicá-la mal. Ou seja, chegar e falarmos, devemos ser pescadores de homens. Não é isso que está ensinando o texto. Porque o pescadores de homens aqui vai chegar na nossa responsabilidade. Marcos ainda vai chegar na nossa responsabilidade como igreja que confessa a Cristo e que propaga Cristo. Marcos vai chegar lá. Jesus vai chegar lá ainda. Mas aqui especificamente são os apóstolos. Aqui especificamente são os mensageiros. Por quê? Porque para a tarefa do reino é necessário deixar o seu ofício. Jesus não chama todas as pessoas a abandonar os seus ofícios. Tem um momento que um homem vem até Cristo, recebe aquilo que pedira de Cristo, e ele quer seguir Cristo. Jesus fala, não, você fica. E anuncia o que foi feito na sua vida. Aqui Jesus está estabelecendo o ministério apostólico e o ministério dos mensageiros do reino. Os propagadores do reino. Aqueles que abandonam tudo para seguir Cristo. E na providência divina, nos meios estabelecidos por Deus, o Evangelho chega a nós na missão apostólica. É na missão apostólica. E qual é a missão apostólica? A missão apostólica, tanto é que os apóstolos estabeleceram que eles sabiam o que ia passar. Eles eram o fundamento. A igreja ia continuar como um edifício. É chamado pastores e mestres, bispos, presbíteros, os termos intercambiados. Então a analogia aqui, ou a aplicação, está mais para os pastores e mestres, presbíteros, bispos, termos intercambiados, do que para que todos abandonem tudo. De maneira que algumas igrejas fazem até a pessoa se sentir mal quando ela não vai para um projeto missionário. Não é isso que Jesus está ensinando. Mas quão maravilhoso é as pessoas que abandonam tudo apenas por Cristo. Esses homens, meus irmãos, eles estão seguindo o Nazareno.
Algumas vão até mostrar que possivelmente, alguns estudiosos vão falar que possivelmente, talvez, um desses homens, salvo engano, Tiago e João, tinha até um certo parentesco com a família de Cristo. Isso está ligado aos relatos lá da crucificação do nome das mulheres que lá estavam. A Salomé é um nome específico. Por quê? Porque isso deve ser acentuado. Eles vão para a pessoa de Jesus. Eles põem aquele Nazareno. E por que nós estamos falando Nazareno? Porque quando Jesus chega em Nazaré, ele é menosprezado. Porque é a cidade dele. Mas esses homens, mesmo sabendo de onde Jesus era, eles não menosprezam Jesus. Eles não falam assim: Jesus, espera um momento. Espera um momento que em breve eu chegarei e vou te seguir. Aguarde só um minutinho, porque eu preciso, Senhor, fazer aquele compromisso que eu já tinha planejado. Daqui a pouquinho eu te sigo. Tem como o Senhor me esperar? Não é isso que o texto diz. O texto diz que imediatamente. É Jesus chamar eles largarem tudo e irem. É isso que o texto relata. É claro que, como nós vemos no versículo 20, eles não deixam as pessoas desamparadas. Tiago e João deixam o seu pai com os seus empregados. Versículo 20. Pai de Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Meus irmãos, então o que nós podemos ver desse versículo 16 ao versículo 20, por exemplo? Nós podemos ver Jesus ensinando, pregando o Evangelho, chamando esses homens para serem os seus arautos, para serem os seus propagadores, e isso é feito hoje à semelhança de aplicação com os pastores. E qual que é, pastor, mais ou menos, presbíteros, aqueles que abandonam o seu ofício para seguir a Cristo? Qual que é a atitude da igreja diante desse texto? Primeiro, orar para que Deus mande mais trabalhadores. Porque a seara é grande, poucos são os feitos. Poucos são aqueles que querem largar tudo. Poucos são. Ninguém cria um filho para ser missionário. Pouquíssimas pessoas fazem isso. E muitos, quando fazem isso, fazem com uma visão muitas das vezes equivocada. Uma visão que floreia as missões. Será que alguém cria o seu filho para ser missionário e morrer aos 22 anos? No campo? Nós criamos nossos filhos para serem bons trabalhadores. Para que ganhem seu pão, sustentem sua família, sejam moralmente corretos, vivam uma vida boa e morram felizes, com uma idade avançada. Esses homens estão indo seguir a Jesus sem nem perguntar o que vai vir depois. O apóstolo Paulo vai dizer que nós que os apóstolos, nós somos a escória do mundo. Por quê? Porque eles estavam sendo vilipendiados, eles estavam sendo afrontados, eles estavam sendo apedrejados. Por amor a quem? A Cristo, sim, e à igreja. Graças a Deus, houve homens que Deus separou para si, que deixaram tudo. Porque senão, ordinariamente, nós não estaremos aqui hoje. Belos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho.
E nós vemos aqui algo também sublime. Como o chamado de Jesus é irresistível. Porque eles deixam tudo. Eles deixam tudo, por quê? E quando nós vamos ver lá em Lucas, no momento da pesca maravilhosa, Pedro fala: olha, mestre, eu vou fazer isso porque o Senhor está falando. É porque o Senhor está falando que eu irei fazer. Meus irmãos, que nós venhamos a ter esse sentimento de podermos largar tudo se Deus pedir e de orar por aqueles que largaram tudo. Orar pelos pastores, orar pelos missionários. Como o apóstolo Paulo diz: orem por mim para que eu pregue com intrepidez. A vocação que Jesus está fazendo aqui não é uma vocação fácil. Tanto é que quando aquele jovem rico, todo entristecido, porque Jesus falou para ele abandonar as riquezas, sai, e os discípulos perguntam: mestre, quem vai herdar o reino dos céus? Ele falou: isso é impossível. Para os ricos têm um olhar em outros lugares. Isso é impossível aos homens. Para todos os homens, tanto rico quanto pobre. Então os discípulos falam: mestre, mas nós largamos tudo pelo céu. Tudo nós largamos. E Jesus fala que aquele que larga tudo por ele, esse herdará o reino dos céus. Esse herdará o reino dos céus. Meus irmãos, o rei veio. Aquele que estava na Galileia, pregando, dizendo o evangelho, dizendo que o tempo está cumprido, dizendo que o reino estava próximo. Aquele que estava inaugurando o reino, que disse para nós nos arrependermos, para os galileus se arrependerem, para nós nos arrependermos e crermos no evangelho. Aquele que estava no mar da Galileia, vocacionando homens, agora está à destra do Pai, governando todas as coisas. E a pergunta que fica para nós é: o que nós estamos fazendo como súditos de Cristo, se somos súditos de Cristo? Jesus é rei sobre a nossa vida? Jesus é Senhor sobre a nossa vida? Podemos dizer, como Paulo: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Estamos vivendo uma fé diligente? Estamos vivendo, ansiando para que o reino avance? Ou estamos vivendo para que os nossos bens avancem? Estamos vivendo como João Batista para que ele cresça ou diminua? Ou estamos vivendo para que eu seja conhecido e afamado? Estamos vivendo para levar homens e mulheres aos pés de Cristo? Ou para que homens e mulheres procurem a nós? Estamos vivendo no caminho da humildade ou no caminho do orgulho? Estamos vivendo no caminho da diligência ou no caminho da displicência? Estamos vivendo no arrependimento ou no coração duro, que não sabe o que é mudar de ideia, de opinião e de vida há muito tempo? O reino está cumprido, o tempo está cumprido, o reino está próximo. Arrependemos-nos, creamos no evangelho. Se não, nós passaremos toda a eternidade pensando: por que eu não me arrependi? Por que eu não vivi para algo superior do que para mim mesmo? Mas não somente da forma de escapar da ira vindoura,
Essa é uma das formas iniciais que nós nos aproximamos de Cristo. Mas a outra forma é: Ele é belo demais. Ele é o meu maior amor. É olhar para Ele e falar: olha o que Ele fez por mim. É olhar para Ele e falar: Ele, que é uma pessoa divina, se encarnou por mim. Ele trabalhou por mim. Ele se entregou por mim. Como posso eu não amá-lo? Que o amor por Cristo arda em nossos corações. E sejamos diligentes, porque Cristo foi diligente para nos salvar. Vamos orar?